PVCap Experience 2025 e agora a gente vai falar um pouco sobre o cenário macroeconômico e o impacto nas empresas investidas, né? Eu estou aqui com um trio de especialistas, o Piero Minardi, sócio da Lazuli Partners e vice-presidente da PVCap, o Luiz Eugênio Figueiredo, que é o Head de Investimentos Alternativos da Bradesco Asset e também VP da PVCap, e o Danilo Soares, Managing Partner da Tricorp. Obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Bom, a gente já sabe, cansado de saber do cenário e tudo, né? Juros elevados, desafios fiscais, mudanças de regulação da noite para o dia. Como que se tenha impactado, como que isso impacta a previsibilidade, né? Para de Venture Capital, é difícil trabalhar em cenários tão complexos assim, né? Que muda da noite para o dia. Que estratégias, ou como vocês vivem o Brasil? Bom, posso começar. Eu acho que tem vários ângulos diferentes aqui, né? Tem o ângulo do lado do investidor, tem o lado das empresas. Eu acho que para as empresas, a gente vai viver um ciclo agora, no próximo ano, de muita volatilidade no momento que o dinheiro custa caro. Então, eu acho que as empresas que dependem de alavancagem, ou que estão muito alavancadas, ou que dependem de rolagem de juros, ou de algumas dívidas, principalmente, eu acho que no segundo semestre do ano que vem, no primeiro do seguinte, elas deveriam pensar, e as minhas, pelo menos, eu tenho conversado e tenho pedido para que elas pensem, e como elas pensam se não vale a pena antecipar alguma rolagem de dívida. Num cenário que você tem um governo que já anunciou que não tem dinheiro para orçamento, né? A gente não sabe como o custo do dinheiro vai ficar. A gente não sabe, o resultado da eleição é incerto. A gente não sabe o próximo governo que assume em 27, que tipo de atitude ele vai ter que tomar exatamente para a máquina pública não congelar. Eu estou falando do que o próprio establishment, o próprio governo que está aí tem anunciado publicamente, né? Então eu acho que do ponto de vista das empresas investidas, eu acho que tem que olhar muito essa questão de qual o que você tem de vencimento no segundo semestre de 26, no primeiro semestre de 27, e se você de alguma forma não quer pensar em como é que você faz uma estratégia de rolar. Mas eu acho que do ponto de vista de investidor, assim, o private equity, ele é uma classe de ativo que o macro conta por 30% e o micro por 70%. Uma boa empresa é sempre uma boa empresa. Uma boa empresa que precisa de capital, mas que tem um bom mercado, um bom produto, um diferencial competitivo, ela é muito interessante para qualquer investidor em qualquer cenário. Você tem uma questão de preço, né, obviamente, né, você tem uma questão de saber qual é o teu entry point, mas está cheio de empresa boa no Brasil, está cheio de empresa interessante no Brasil, está cheio de oportunidade, e no momento que o capital está escasso. Então é um buyer's market, de verdade, né? Nesse aspecto, eu acho que o micro conta, ele sempre pesa mais que o macro. Talvez no Brasil o macro pese mais do que devesse, né? Eu acho que, mas mesmo assim o micro é mais importante. Um terceiro aspecto, eu passo a bola aí para o Luiz e para o Danilo depois, o aspecto da captação. A captação para os fundos de private equity, ela está difícil, Sim. Porque você tem internamente uma concorrência de CDI, né? E tem mesmo, não dá para negar. E externamente o investidor foi embora por alguns pontos que a gente colocou aqui, inclusive em alguns painéis. Você tem um problema de escala, mas você tem também o problema do investidor estrangeiro que deu dinheiro para fundos no Brasil e se machucou muito por causa da questão cambial. E ele está muito resistente em voltar, né? Então, assim, isso aqui, fatiando um pouquinho em 3 partes, é mais ou menos a minha percepção, para não tomar muito tempo falar demais. Boa. É interessante, o Piero estava respondendo, Gustavo, teve um momento que você falou segurar, eu acho que ele estava indo por um caminho, e essa questão de
Obviamente que às vezes o cenário está desafiador, a gente tem muita incerteza, volatilidade e tudo mais, mas a economia não para, a vida não para. Então a gente tem que comer, a gente tem que cuidar da saúde, os filhos têm que ir para a escola e por aí vai. Então certamente você tem muitas oportunidades de investimento. Como o Piero falou, Private Equity Venture Capital, provavelmente mais que qualquer outra classe de ativos, tem a ver com micro e não com macro. O macro obviamente impacta, muitas vezes de forma mais relevante, às vezes menos, mas impacta total do entorno, seja na operação da empresa, como o Piero estava explicando, ou a própria propensão do investidor em alocar capital. Mas, por exemplo, você comentava, segurar. Então, obviamente que num cenário como esse, talvez uma empresa possa resolver segurar, postergar um plano de investimento muito grande, muito relevante, tudo mais. Mas, às vezes, acontece até o contrário. Tem empresas que não estando ainda alavancadas e estando crescendo e vendo oportunidades no mercado, se aproveitam desse momento para implementar, para acelerar até o seu crescimento. E necessitando de capital, obviamente com taxa de juros tão alta, a capitalização de um fundo de Private Equity de Venture Capital é, sem dúvida nenhuma, uma forma de ajudar essa empresa que está querendo ali aproveitar essa situação, continuar implementando seu plano de negócios e crescendo. Primeiro, que é o cara do micro. Todos somos, né? Obrigado, Gustavo, pelo convite. Excelentes pontos do Piero e do Luiz. Incerteza no Brasil, né? Que nós vivemos, é meio que a coisa a esperar, né? É o nome do jogo. Né? Infelizmente, né, nós temos já é histórico no Brasil. Viver sob o ambiente de incerteza, ambiente jurisdicional, demora de decisões, ambiente hostil para fazer negócios, questão tributária, e o Brasil vem tentando melhorar em algumas frentes, né? Vide aí reforma tributária e né, que vai entrar em vigor nos próximos anos. Mas nós, como gestores de Private Equity, temos que, já escolados aqui, o Piero e o Luiz Eugênio, muito mais experientes que eu, nós já somos acostumados a viver sob o ambiente de volatilidade, incerteza, e os últimos 10 dias foram prova disso. Né? Nos últimos 10 dias nós tivemos a questão do IOF, IOF Crédito, IOF Seguro, IOF Câmbio, e nos últimos poucos dias, potencialmente, falas de tributação de LC e LCA, CRI e CRA. Então, torna o ambiente ainda mais difícil de captar. E do ponto de vista de nós, aqui, alocadores de capital numa classe de ativos muito específica, que é a Private Equity, o nosso dever, nosso day job é escolher histórias boas. O Piero falava em alavancagem, idealmente, para as empresas que já estão no portfólio e as que eventualmente são alavancadas, ele falou muito bem sobre a preocupação a preocupação em antecipar rolagens e tudo mais, e quando o portfólio ainda está para ser construído, nossa preocupação é escolher histórias boas, que não dependem idealmente de alavancagem, né, que têm balanços sólidos e que têm fortalezas competitivas. Assim, no Brasil, um gestor de Private Equity, o papel dele é esse, né, escolher, normalmente são portfólios super concentrados, 5, 7, 10 empresas, e nós temos a faculdade e o tempo, né, a nosso favor, de ir atrás de nomes sólidos, ir atrás de nomes com balanços sólidos, e que o gatilho para necessidade de capital ser algo positivo, ser uma expansão, ser uma expansão geográfica, uma atividade inorgânica, um M&A, etc. Então é isso que nós buscamos para tentar tatear esse mar de incertezas. Você está falando aí também das oportunidades, o Piero também comentou. Onde vocês enxergam hoje oportunidades? Onde vocês estão olhando mais? Onde estão esses bons ativos? Tem segmentos específicos? Tem áreas específicas que vocês estão colocando na tese? Como é que está isso? Onde estão essas joias aí para investir? Eu acho que as joias estão quase em todos os lugares, né? Eu diria para você que você tem alguns setores que passaram por consolidação, até puxada, liderada por Private Equity, né? E talvez esses setores deixaram de ser tão interessantes, mas muito específicos, alguns nichos específicos de varejo, alguns nichos específicos de serviço e tal,
porque já teve a pernada da consolidação, já tem o número 1 que é grande, já tem o número 2 que é grande, difícil você conseguir criar uma nova história ali. Mas assim, poucos. Em geral, você tem muita coisa em área de serviços, você tem muita coisa em setores como educação, que já teve uma primeira pernada de investimento de private equity, mas tem muita oportunidade em setores do K-12, né, que é educação primária, secundária. Você tem oportunidade, muita coisa em saúde, e a saúde ela tem um driver muito grande de tecnologia. Então, a tecnologia por trás de tudo é a tecnologia das fintechs, a tecnologia na saúde, né? E essas oportunidades, elas são muitas vezes transformacionais. São empresas que estão se transformando porque tem uma tecnologia por trás. Agora falando de inteligência artificial, mas mesmo antes estamos falando de tecnologia aplicada. Então essas oportunidades estão em todo lugar e em todos os setores, né? Fintech, obviamente, a gente vê toda a área financeira, fintech, toda a disrupção que teve, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita consolidação, a área de software vertical, software horizontal, tem bastante coisa, né? Eu acho que em alguns desses setores o que existe do ponto de vista de quem investe, do private equity que investe um pouco mais tradicional, e eu não sei se o Luiz Eugênio e o Danilo concordam comigo, a gente teve que mudar um pouco a atitude em relação à tomada de risco, a gente investidor, né? A gente está acostumado a investir em private equity mais tradicional, etc. Alguns desses setores, eles exigem que você tenha como investidor um perfil um pouquinho diferente de tomada de risco, né? Você tem que estar mais... Eles são mais nervosos, eles têm mais chance de não dar certo, ou de você ser desrompido por uma tecnologia nova que vem daqui a pouco, etc. Que não era um padrão da gente investir em private equity há 10 anos atrás. O private equity tradicional, né? Os venture capitals nasceram para isso. É uma coisa diferente. Mas como oportunidade tem um monte de lugar. Eu nem vou dizer um setor ou dois, eu acho que é mais esse contexto que ele é bem holístico nesse sentido. Tá? Eu acho que na linha do que o Piero comentou, quer dizer, se a gente olha alguns setores que ele mencionou, para mim uma característica muito clara é resiliência, né? São setores que estão ali no nosso dia a dia, que são resilientes a essas volatilidades, a incertezas, setores que a gente vê que são muitas vezes demandas reprimidas, são setores que claramente têm tendências seculares de expansão e que, independente da situação, pode até reduzir um pouco a taxa de crescimento e tudo mais, mas são setores que vão continuar tendo um crescimento. Então, acho que esse é uma característica que a gente vê de diversas alocações de capital de private equity e venture capital neste momento. No caso específico da nossa atuação lá no banco, a gente olha mercados privados de uma forma mais ampla. Então, o segmento que nesse momento a gente está fazendo alocações de capital é o segmento de special situations, de oportunidades especiais, que claramente você ajudar a empresa ali a passar em momentos de transição, momentos de complexidade, num cenário onde você já está 4, talvez chegue 5 anos sem IPO, o custo do dinheiro está altíssimo, as linhas estão restritas, então, quer dizer, as empresas têm muito pouco acesso a capital. Você tem fundos de special situations, e a gente tem cada vez mais fundos atuando nesse segmento no Brasil, é também um nicho que faz muito sentido e ajuda ali empresas a passarem ali obstáculos, desafios que nem sempre são só financeiros, às vezes podem ser societários, podem ser regulatórios, mais diferentes desafios, e você então tem um recurso para superar esses obstáculos. Então, de forma geral, o que eu também acho que é uma característica importante do Private Equity Venture Capital é exatamente a amplitude de atuação em termos de setor, porque você perguntava quais setores e tudo mais. Então, essa característica do Private Equity Venture Capital, de ter essa amplitude de setores, isso quando a gente pensa com o chapéu do investidor, do alocador de capital, isso é super relevante, porque a Bolsa de Valores, mercado de capitais, infelizmente, ainda é muito restrito no Brasil. E a gente tem visto
o número de quantidade de empresas em bolsa é pequeno e tem até diminuído, porque não só você não tem aberturas de capital, como você tem tido processos de fechamento de capital, seja por fusões e aquisições, ou seja mesmo transações de fundos de private equity comprando empresas e fechando o capital. Então, nesse cenário, um investidor que identifica um setor onde ele vê um bom momento para alocar capital, muitas vezes ele nem tem opção em bolsa de valores de conseguir essa exposição de capital, porque tem muitos setores que não são nem representados em bolsa de valores. E aí, no Private Equity Venture Capital, você tem a possibilidade de estar pescando aí num aquário muito maior, ilimitado, né, a gente poderia dizer. Então, esse também é um aspecto muito relevante. Quando a gente pensa, se o cenário é desafiador, obviamente você vai ser muito criterioso, você vai ser cauteloso nas alocações. E você poder ter uma amplitude, um universo muito maior para alocar capital, é muito mais interessante. Mas, quer dizer, é um momento confortável, é um buyer's market, mas você também tem que alocar seu capital, né? Você não pode ficar também tateando demais ou procurando demais, né? Você tem comprometimento, você tem tempo para investir esse dinheiro. Né? Sim, mas até eu me lembro, eu acho que até no Congresso da BBCAP do ano passado, que o Martin, da GA, comentava, ele falou, um dos grandes aprendizados dele foi não abaixe sua barra. Então não é porque o momento está, porque você tem um tempo, um período de investimento e tudo mais, não abaixa a barra. Quer dizer, e acho que a gente que já está há muito tempo fazendo isso, a gente sabe desse aprendizado, que não adianta, é melhor demorar um pouco mais para investir. Se for o caso, prorrogar um período de investimento, finalizar ali com 90% do capital investido em vez de 100%, que simplesmente fazer uma alocação, abaixar a barra para fazer uma alocação. Pelo menos essa é a forma que eu penso, tenho certeza que o Piero, Danilo aqui também. O Luiz falou uma coisa muito interessante que nós usamos também na nossa estratégia de captação, que é o Opportunity Set, né? O espectro de oportunidades para gestores como nós três aqui é muito amplo. Isso é uma qualidade assim, inigualável do nosso mercado de private equity. Nós estamos falando de assim, 20, 30 mil empresas assim, num oceano, né, investível. Claro que com filtros isso vai para algumas centenas ou poucos milhares, mas nós estamos contrastando isso com uma bolsa, como o Luiz falou, que hoje tem menos de 300 nomes. E se você faz um corte ainda por certos filtros de liquidez e giro, são 50, 60 nomes, né? Então, isso é um grande diferencial do nosso espaço e nos proporciona olhar. Como eu falei, como são carteiras concentradas e são poucos deals, o número de apostas é pequeno por fundo, nos dá a oportunidade de ter muita calma, né? E nós temos também a vantagem de fazer investimentos ao longo de 3 a 5 anos, né, que é o investment period dos nossos fundos. Nós temos essa vantagem competitiva na minha visão versus, né, as classes listadas, de olhar os setores e subsetores dos nomes com muito mais calma, e nós vemos, falando aqui de Tricorp, um mar de oportunidades muito amplo nos setores que nós já estamos investindo. No segmento de consumo, nós temos gostado muito, já fizemos isso com algum sucesso no passado, alguns segmentos de luxo, que é onde, para usar aqui o termo, né, que já foi falado, é muito resiliente, né? Você tem uma camada ali, o top 1%, 5% da população, né, da demografia cujo consumo das famílias segue muito forte, muito resiliente. E nós temos visto muitas oportunidades também em outros segmentos que nós já temos feito investimentos com bastante sucesso, que é o setor de serviços financeiros, segmento de serviços financeiros, em que que ele se abre em várias subcategorias, né? Nós vemos muita oportunidade em uma continuação da desintermediação financeira em crédito, continuação da desintermediação financeira em investimentos, infraestrutura do mercado de capitais. Acabamos de fazer um investimento nesse setor. Então, não vai faltar espaço para nós gastarmos tempo nos próximos anos.
Você comentou da alta renda, quer dizer, os 200 mil do cartão novo, os 200 mil clientes do cartão novo da Visa tem que gastar dinheiro em algum lugar, né? da alta renda, altíssima renda ali. Mas lógico que a inteligência artificial já foi tema aqui, né? Não dá para fugir. Mas no Venture Capital tem se falado muito sobre a inteligência artificial abrindo a possibilidade de investimento em teses que antes não eram atraentes, né? Que não tinham escala, e agora com a inteligência artificial você justifica esse investimento. Vocês têm visto isso já no Private Equity, eventualmente empresas que adotando inteligência artificial elas se tornam alvos, se tornam mais atraentes para um investimento, para um Private Equity entrar, ou ainda não está nesse ponto? No Brasil ainda não tem visto com uma presença forte. O que nosso papel é se educar a respeito, né? Nós estamos ainda numa curva de aprendizado lá dentro de casa, ainda no começo de uma curva de aprendizado sobre os efeitos dessa revolução nos próximos anos, e nós temos que orientar as nossas investidas a fazer o mesmo e estar sempre em contato com os nossos CTOs, né, os heads de tecnologia das empresas, independentemente dos setores, a estar no forefront dessa indústria. Você já está ligado sobre como o processo produtivo, como o processo de otimização de quaisquer, seja processo de back-office, RH, financeiro, pode ser otimizado. A realidade é assim, a empresa que não souber usar isso, ou que não aprender como vai usar isso, né, ela não vai ser uma empresa que o Private Equity vai querer investir, né? Tá bom, então você tem duas coisas aqui. Você tem as empresas que já existem no portfólio, que é exatamente o ponto que o Danilo está colocando, como é que elas estão acompanhando. E tem algumas funções, como recursos humanos, algumas funções de Data Analytics que são pertinentes a alguns segmentos, em que já está na hora de começar, você já começa a ver vantagem, né? Você já começa a ver ganho de eficiência, né? Num primeiro momento, você vai ver a inteligência artificial aplicada para redução de custo, para ganho de eficiência. Depois, ela começa a ser aplicada na competição de mercado propriamente dito, né? As empresas que forem competitivas em setores que a gente não está indo, ou empresas que a gente não investiu ainda, vão ser as empresas que provavelmente vão ser as mais atraentes para a gente e que estiverem na frente, porque vão estar mais bem posicionadas. Mas assim, o Brasil é um país de aplicar a tecnologia a negócios e não desenvolver tecnologia, né? Uhum. Então, eu acho que o estágio que eu estou vendo é muito parecido com o que o Danilo falou, mas... De ainda entender, né? Não, de começar o pessoal a aplicar, ver onde é que vai usar e tal, né? Eu não estou esperando nenhum grande vanguardismo. Talvez a gente consiga alguma coisa em agronegócio, né? Porque o Brasil tem uma vantagem agro grande, e você ser mais pioneiro na aplicação de inteligência artificial, especificamente no negócio de agro, né? Mas ainda não estamos lá. Né? Algum comentário? Eu acho que, em termos de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma que é uma realidade e que tem a possibilidade de mudar o patamar de algumas empresas e o risco de efetivamente prejudicar ou matar algumas outras empresas. Então, obviamente que para quem está investindo, é algo muito crítico entender como aquela empresa está utilizando a inteligência artificial, como aquele negócio está sendo, aquele setor está sendo impactado por inteligência artificial. Por outro lado, como um foco de investimento, um destino de investimento, aqui no Brasil eu ainda tenho muita dúvida. Primeiro que é um mercado que ainda está no seu início, ainda está tendo muita novidade a cada semana, a cada mês, ainda estão sendo inventados modelos de negócio, inventados usos, inventados formas de aplicação. Então, no meu ponto de vista, ainda está muito longe de saber quem vão ser os vencedores, em termos de tecnologia, em termos de modelo de aplicação e tudo mais. Então, você queria alocar capital especificamente nisso, e principalmente no Brasil, onde a gente não está
na ponta de muitos desses desenvolvimentos, eu acho que é potencialmente muito arriscado. E olhando um pouco esse ambiente de investimento, a gente vê muita empresa batendo na porta, eu sou uma empresa de AI, eu sou uma empresa de AI, quer dizer, todo mundo virou de AI. Teve uma empresa que eu falei há 2 anos atrás, que ele explicou o negócio dele de um jeito, era cloud, isso, aquilo, não falou a palavra inteligência artificial. Daí eu vi o cara apresentando a empresa há 2 semanas atrás, não, somos uma empresa de AI, caramba, a mesma pessoa, a mesma empresa, não mudou nada, mas o discurso mudou completamente. Só que por conta de mudar o discurso, muitas vezes o pessoal tá querendo negociar um valor da empresa de 10 vezes do que era. Então, para quem está alocando capital, isso é bastante, eu diria, desafiador ou arriscado. E eu sempre tenho repetido, há 2 anos atrás, cada conversa que a gente tinha com empresa era sobre, principalmente empresa falando mais no foco do venture capital, empresa de tecnologia e tal. Cada conversa era só cripto, blockchain. Cara, hoje em dia você passa semanas e não ouve uma palavra de cripto, blockchain. Caramba, acabou aquilo lá tudo. Então, não estou dizendo que AI vai ser a mesma coisa. Acho que não vai ser a mesma coisa, porque também 4 anos atrás era metaverso, né? Então, mas assim, AI é diferente, é mais profundo. Mas, de novo, para alocar capital diretamente, eu ainda acho que tem que ser muito cauteloso. O Piero já no começo já deu uma pincelada aí dos próximos 12, 18 meses, falando que, né, a gente tem um cenário ainda geopolítico, global, ainda complicado, o Brasil ainda tem eleição, né, janela de IPOs, não dá nem para falar, nem tem janela, né, ela está trancada ainda, não tem um horizonte tão próximo. E aí, como é que vai ser a vida dos próximos 12, 18 meses? É CDI, todo mundo para a praia, saindo daqui do Congresso, da BVCap? Como é que é a história? Não, vamos lá. Da forma com que eu vejo, primeiro assim, eu me formei em economia já tem algumas décadas, então pouco que eu aprendi foi não tentar projetar o que vai acontecer para frente em termos macroeconômicos. Só o que a gente sabe é que o país é volátil, as coisas vão e voltam. A gente está aqui no ABV Cap Experience, como você comentou lá no início, e tem uma tela de LCD aqui atrás, passando coisas importantes que aconteceram aí nos últimos 25 anos que a ABV Cap foi fundada. Tem ali um decreto de revogação de IOF. Cara, eu também tinha reparado. Não é de hoje, não é de hoje. Ele é de 2011, porque lá em 2011, do nada, a gente estava aqui ali no dia a dia fazendo investimento, quando veio um decreto impondo o IOF sobre a entrada de capital nos fundos de private equity. E aí a gente teve que ir lá, na época, conversar com o ministro Mantega, e foi publicado um pouco depois um decreto revogando aquele IOF, numa situação onde a gente conseguiu demonstrar quanto aquilo prejudicaria 14 anos atrás. E de novo, como o Danilo falou, a gente está falando de IOF de novo. Então, quer dizer, você tem que ter uma visão de longo prazo. Quando você fala assim, no que alocar capital nos próximos 18 meses, quer dizer, obviamente que provavelmente a gente ainda vai estar num cenário de juros alto, mas a diversificação para quem está alocando capital é algo muito relevante. Quer dizer, não faz sentido você estar com toda a tua carteira de investimento em renda fixa, em CDI. Você precisa, por mais que você tenha uma perspectiva de um cenário de juros alto durante ainda algum tempo, você precisa ter uma carteira de investimentos diversificada. Pode ser que nesse momento ela vai estar um pouco mais pesada para aproveitar os juros altos, sim, é natural, mas isso significa que você vai estar zerado em outras classes de ativos. Eu não acredito em fazer market timing em nenhuma classe de ativos, mas muito menos em mercados privados. Legal. Então, o importante é pensar no seu portfólio de investimentos, pensar quanto que do meu portfólio faz sentido estar em mercados privados e mercados ilíquidos e implementar isso no longo prazo. O jeito que você mais perde dinheiro em mercado com investimentos é deixando de ter disciplina na sua alocação estratégica. Então, o que é exatamente tentar, não, porque agora o mercado está assim, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquele outro. Não, pensa no teu portfólio de longo prazo e monta uma carteira condizente com teus objetivos e com o tamanho do teu patrimônio, suas necessidades de longo prazo. E
e não deixe de ter exposições diversificadas em diferentes classes de ativos, incluindo também os mercados privados, o Private Equity Venture Capital. Boa. Se eu puder te dar uma outra perspectiva do ponto de vista do gestor do Private Equity, no momento em que você não vê uma saída, né, ou que você, assim, provavelmente vai ter que conviver os próximos 12, 18 meses até conseguir ter um IPO ou ter uma retomada, é pegar os seus... É uma lição básica do Private Equity, é pegar os seus bons investimentos e transformar em investimentos excepcionais, trabalhando muito junto com as empresas. Essa oportunidade que tem, né? Assim, do ponto de vista de gestor de Private Equity, você tem um portfólio e se você tem que trabalhar mais 18, 24 meses, porque é o que né? Pega os seus bons negócios e transforma em negócios excepcionais. Investe neles, teu tempo, tua energia, tudo, para quando vier o mercado, quando vier, você tem a melhor empresa para mostrar para o mercado, seja para um comprador estratégico, seja para um IPO, entendeu? Boa. Infelizmente ainda nós vemos as famílias brasileiras, né, os donos do capital, os asset owners, extremamente subalocados em mercados privados e assim, com taxas percentuais de um dígito baixo, né, muito pequeno, desprezível. E o que nosso papel, não só enquanto, né, gestores e captadores, quando nós pomos o chapéu, vamos para a rua captar novos fundos, nós temos que fazer esse trabalho de evangelização, né? As famílias, principalmente as famílias de alto patrimônio, que são grande parte dos investidores de private equity, no Brasil pelo menos. Lá fora, né, tem essa figura dos institucionais, dos endowments, dos fundos de pensão, mas aqui as grandes famílias brasileiras são grandes investidoras da classe. A perspectiva deveria ser de longuíssimo prazo, né? O duration é intergeracional, né? Então nós estamos falando aqui de, assim, falávamos aqui agora há pouco sobre incertezas políticas, eleições, coisas que duram 2 ciclos eleitorais no máximo, sendo que aqui a construção de portfólio tem que ser feita, deveria ser pensado em décadas, né? Então, e tudo isso deveria levar, dado que é mais do que comprovado, anedoticamente, empiricamente, que a classe de private equity tem um alfa sobre os ativos líquidos, seja equities públicos, né, equities listados ou renda fixa. Então, o nosso trabalho é evangelizar parte do nosso trabalho é evangelizar o público investidor, que o percentual da pizza, né, do patrimônio deveria ser maior, porque estamos falando de uma classe de ativo que gera alfa, né, no agregado e que atravessa ciclos, né? E tem mais um ponto, nós não vemos, como você falou, não só não temos janela, como temos uma parede na nossa frente de, né, 4 metros de altura, em termos de reabertura de mercado de capitais, e isso para nós, sim, é detrator do ponto de vista, né, de opcionalidade de saída. Por outro lado, nos dá tempo, né, nós temos essa virtude de ter esse tempo de trabalho, como o Piero falou, trabalhar empresas, transformá-las em negócios espetaculares. E idealmente, que é uma coisa que nós procuramos muito lá, não depender de mercado de capitais, ou seja, achar valor estratégico, achar nomes que têm valor estratégico intrínseco que vão interessar outros fundos ou outras companhias. Senhores, obrigado pelo tempo aí, pela conversa. Continue acompanhando a cobertura do ABVCAP Experience 2025 aqui nos canais da ABVCAP.